Capítulo 18. Agulhas de prata que aliviam o frio elevadas contra o céu. Como você sabe? Siakingui perguntou friamente, sem mostrar seu medo. Os membros do Palácio Divino da Nuvem de Gelo no mesmo nível do nível de poder tiveram uma vida útil mais curta do que os membros de outras seitas. Esta era a dura verdade. Mesmo no Palácio Divino da Nuvem de Gelo, era um segredo que a liderança estava escondendo. Siakingui só sabia disso porque o mestre mencionou isso depois de uma de suas fugas. Além disso, ela disse que esta é a maior desvantagem do Palácio Divino da Nuvem de Gelo e ordenou estritamente que ela não contasse a ninguém, incluindo outros alunos. No entanto, Xiao Ti disse apenas levianamente: se eu fosse o chefe do Palácio Divino da Nuvem de Gelo, usaria todo o meu poder para esconder esse fato e evitar qualquer tentativa de encontrar sobre isso. Você realmente acha que eu poderia ter ouvido isso de alguém? Xiao Ti disse. Eu realmente cheguei a essa conclusão medindo seu pulso, só isso. Mas, a julgar pela sua reação, tudo o que eu disse é verdade. Não acredito em você. Siakingui balançou a cabeça enfaticamente. Desvendando o maior segredo do Palácio Divino da Nuvem de Gelo apenas tomando um pulso. Que absurdo! Se fosse tão simples, os numerosos doutores espirituais do Império do Vento Azul teriam exposto o segredo do Palácio Divino da Nuvem de Gelo muitos anos atrás. No entanto, tudo o que Xiao Ti disse era verdade. E isso deixou Siakingui muito envergonhado. Eu sabia que você não acreditaria em mim. Xiao Ti pegou a sacola e o frasco de remédio do chão e entrou em casa. Siga-me. Siakingui olhou para os objetos em suas mãos. Depois de um pouco de hesitação, ela o seguiu para dentro de casa e fechou a porta atrás de si. Depois de colocar a sacola e a garrafa no chão, Xiao Ti ordenou a Siakingui: sente-se. O que você deseja fazer? Siakingui olhou para ele com desconfiança. Claro, cure você. Isso não é necessário. Siakingui balançou a cabeça. Necessário ou não, seria melhor você decidir isso mais tarde. Ei! Você não quer nem tentar. Xiao Ti abriu o pacote e tirou uma caixa prateada. Ele suspirou. Decepção e aborrecimento apareceram em seu olhar. Eu sei que você não acredita no que estou dizendo. Mas pelo menos não tenho habilidade nem razão para machucar você. Só tirei essas coisas da enfermaria hoje de manhã porque quero curar você, só isso. Se funcionar, bem, se não, então você ainda não tem nada a perder. Se você ainda não quer acreditar em mim e nem mesmo me dar uma chance, então esqueça. Finja que é um amor não correspondido. As palavras de Xiao Ti tocaram Siakingui, ela até se sentiu um pouco culpada. O que ele disse antes era verdade. Agora ele disse que queria ajudá-la. Ele não pediu nada e não estabeleceu quaisquer condições. Além disso, como ele mesmo disse, não teve oportunidade e nenhum motivo para machucá-la. Seja qual for o resultado, seria um pouco demais rejeitá-lo imediatamente. Siakingui suspirou interiormente e sentou-se ao lado de Xiao Ti. Como você vai me tratar? Você concorda em ser tratado? Xiao Ti olhou para ela, bufou e se virou. Ele agiu como uma criança ofendida. Siakingui não sabia se chorava ou ria. Ela disse calmamente: eu quero saber como você vai me tratar. Bem, assim está melhor. Xiao Ti se virou para ela, sorrindo feliz. Siakingui olhou para ele confuso. As mudanças de humor desse cara são muito rápidas. Estique os braços. Xiao Ti sentou-se em frente a Siakingui. Siakingui estendeu as mãos, colocando-as sobre a mesa. Mangas vermelhas subiam até os cotovelos, revelando delicados pulsos brancos cremosos. Xiao Ti abriu a caixa de prata. Havia várias dúzias de agulhas de prata finas dentro. Agulhas de prata, não me diga que você vai fazer acupuntura. As sobrancelhas em forma de lua crescente de Siakingui subiram. O que? Você sabe sobre acupuntura? Xiao Ti olhou para ela surpreso.
Quase não havia 10 pessoas no continente da nuvem azul que eram proficientes em acupuntura, incluindo ele e seu mestre, o sagrado médico. No entanto, no continente Céu Sem Fim, parece ser um dos tratamentos mais comuns. Mesmo na enfermaria do clã Xiao, kits de acupuntura podiam ser encontrados. Claro, eu sei. Além disso, sei que aprender técnicas de acupuntura leva muitos anos. Você precisa passar pelo menos 10 anos para alcançar pelo menos algum sucesso. Nunca ouvi falar de você treinado em técnicas médicas, muito menos em acupuntura. Não há cheiros ou outros sinais de medicina tradicional no seu quarto. O que exatamente você vai fazer? Os olhos de Xia Qinghui eram cautelosos e desconfiados. Xiao Te pegou uma agulha de prata, beliscando-a com 2 dedos. Quando Xiao Te pegou a agulha de prata, o olhar de Xia Qinghui suavizou ligeiramente. Isso porque a agulha de prata na mão de Xiao Te parecia muito harmoniosa, tão natural, como se fosse uma extensão de sua mão. A sensação era quase sutil e difícil de descrever, mas definitivamente existia. Xiao Te abriu a garrafa e umedeceu cuidadosamente a agulha. Quer eu saiba ou não fazer acupuntura, você entenderá imediatamente. Claro, se você sentir que algo está errado, ou achar que estou fingindo, você pode me fazer parar quando quiser. O que há nesta garrafa? O olhar de Xia Qinghui pousou no pequeno frasco. Suco de girassol vermelho normal, disse Xiao Te sem hesitar. Seu olhar caiu sobre as palmas das mãos brancas de Xia Qinghui. Sua mão esquerda segurando uma agulha de prata brilhou ligeiramente. Os movimentos de Xiao Te eram extremamente rápidos, tão rápidos que Xia Qinghui não tinha como reagir. Quando Xiao Te removeu sua mão esquerda, não havia mais uma agulha de prata entre seus dedos. Mas em seu pulso direito havia uma agulha espetada verticalmente, inconfundivelmente no ponto de acupuntura de Yang Shi. Ela não sentia dor, ou melhor, não sentia absolutamente nada. Se ela não tivesse visto esta agulha com seus próprios olhos, ela nunca teria sabido que uma agulha de prata tinha se enfiado em seu pulso. Xiao Te fez isso, tão rápido. Foi muito rápido. E com que habilidade? Com incrível habilidade, pode-se dizer que ele atingiu a perfeição. Xiao Te pegou a segunda agulha e umedeceu-a com suco de girassol vermelho. Ele se curvou para a mão direita de Xia Qinghui, sua mão balançou levemente e a segunda agulha espetou exatamente na ponta de Yanggu. A terceira e a quarta agulhas perfuraram Zhouju e Regu, respectivamente. Depois disso, mais 4 agulhas de prata perfuraram os pontos de acupuntura de Yangshi, Yanggu, Zhouju e Regu em a mão esquerda. E a cada vez, seus movimentos eram tão rápidos que Xia Qinghui só conseguia ver uma sombra fraca. E com cada agulha de prata, a surpresa em seu coração crescia. Ela não sabia se a cura de Xiao Te teria algum efeito, mas ela não podia acreditar que tal técnica, magicamente, foi executada por um jovem de 16 anos menino. Relaxe os braços e respire uniformemente. Nunca use o poder interior. A voz de Xiao Te foi ouvida perto de seu ouvido. Ela obedientemente relaxou as mãos e acalmou a respiração. Naquele momento, de repente ela sentiu que um frio arrepiante estava se formando em suas mãos. Então, como se encontrando uma saída, ele correu para os pontos de acupuntura perfurados com agulhas de prata. De repente, uma névoa branca subiu sobre as 8 agulhas de prata, o ar na sala ficou frio. Sentindo o frio que fluía de seus meridianos e se transformava em uma névoa branca, o rosto branco de Xia Qinghui se contraiu. Vários minutos se passaram antes que a névoa branca parasse de se formar. Naquele momento, Xiao Te estendeu as 2 mãos e bateu palmas de leve, seus dedos se movendo como uma miragem. Em apenas um segundo, todas as 8 agulhas de prata foram removidas e colocadas no lugar. Este ar frio era ainda mais pesado do que eu pensava. Que bom que você me conheceu, Xiao Te murmurou baixinho, depois fechou a caixa com agulhas de prata e perguntou esposa Qinghui, como estão suas mãos? Xia Qinghui ergueu as 2 mãos, lá havia incerteza em seus olhos. Um leve calor aconchegante, esse sentimento estava em suas mãos agora.
como se ela tivesse se libertado de algum tipo de peso restritivo. Pela primeira vez desde que começou a praticar as artes secretas da nuvem de gelo, ela sentiu tanto calor em suas mãos. Ela ergueu os olhos maravilhados para Xiao Che. O que é isso? Na verdade, é muito simples. Acabei de liberar o ar frio que havia se acumulado em suas mãos e nos meridianos de suas mãos. Assim, desbloqueei seus meridianos obstruídos. Isso é tudo. Xiao Che continuou calmamente, sua técnica do Palácio Divino da Nuvem de Gelo usa sua energia Qi interna, tornando-a gelada e, devido a isso, aumenta significativamente sua força. A força interior, resfriada ao estado de gelo, é muito poderosa, pois o frio é muito prejudicial para as pessoas. Seus inimigos são pessoas, mas você também é humano. Ao prejudicar outra pessoa, você está prejudicando a si mesmo em primeiro lugar. É óbvio. Esta manhã, quando peguei sua mão, descobri que sua palma é muito mais fria do que a de uma pessoa comum. Talvez os membros do seu Palácio Divino da Nuvem de Gelo acreditem que este seja um resultado natural para a prática das artes secretas da Nuvem de Gelo, mas do ponto de vista médico, seria estranho considerar tal temperatura corporal normal. Normalmente, ao usar a força interior, ela se acumula em seus canais internos e não afeta o corpo. No entanto, ao usar as técnicas da nuvem de gelo, o Qi interno é conectado ao corpo e o fere no momento em que é liberado. Quando isso acontece, você é prejudicado. Você pratica as artes secretas da nuvem de gelo há apenas alguns anos, mas uma grande quantidade de ar frio já atingiu seus 5 órgãos internos, intestinos, sangue, medula óssea e dantian e continua a se acumular. Com o tempo, ele causará constantemente danos graves aos órgãos internos. Seria estranho se não abreviasse a sua vida. Essas consequências negativas são o tipo de coisa que você nunca experimentaria em condições normais. Xia Qinghui. Além disso, devido ao ar frio no corpo, muitos meridianos experimentam espasmos e depois se fecham completamente, afetando significativamente sua capacidade de usar seu poder interior. Você pode tentar concentrar a força interior em suas mãos e compará-la com o que aconteceu antes, disse Xiao Che com ar sério. Xiao Che falou com confiança e inteligência do início ao fim, ele chamou e causa e efeito. Seu raciocínio era tão claro que até um idiota entenderia. Seus sentimentos eram tão sinceros que, em princípio, era impossível perguntar ou refutar algo. Xiao Che falou com uma cara severa, mas estava sorrindo internamente, porque tudo o que ele disse era verdade, e ainda sem sentido. É verdade que o ar frio se acumula no corpo. O fato de que isso fecha os meridianos também é verdade. Mas se as artes secretas da nuvem de gelo são tão insuportáveis quanto ele afirmava, então o Palácio Divino da Nuvem de Gelo não vale nada. Sem mencionar que ele é um dos mais fortes do Império do Vento Azul, como ele poderia ter sobrevivido por 800 anos? Depois que uma pessoa pratica as artes secretas da nuvem de gelo por um certo tempo, o corpo se acostuma completamente com o frio. O ar frio que se acumula no corpo não apenas deixa de prejudicar o corpo, mas começa a ajudá-lo. Naturalmente, os meridianos obstruídos também são eliminados. No entanto, Xia Qinghui praticou as artes secretas da nuvem de gelo por 3 ou 4 anos. Naturalmente, ela ainda não atingiu a fase de adaptação total. Suas palavras, combinadas com sua própria experiência no momento, complementadas pelo sentimento após tratamento, provaram ser argumentos impecáveis para ela. Tratamento era apenas um pretexto. A falta das artes secretas da nuvem de gelo também foi apenas uma desculpa. O que ele realmente queria era conhecido apenas pelo próprio Xiao Che.